Bem-vindos todos, né, ao nosso encontro Menos Desperdício, por favor. Eu sou a Flávia Cunha, sou fundadora da Casa Causa. Aqui comigo está a Luciana Nuziata também, que também é sócia da Casa Causa. A Casa Causa ela é um hub de soluções onde os empreendedores de impacto se encontram com as pessoas e as empresas que entenderam o momento do mundo e querem atuar de uma forma diferente. A gente fala que a gente faz esse match. Tá? Com esse match, a gente gera projetos de soluções onde empreendedores de impacto se encontram, onde a gente gera projetos inovadores para contribuir com esse mundo hoje, né, que a gente vive, para trazer economia circular, a sustentabilidade, a regeneração, para guiar todas essas ações. Além disso, nós também somos embaixadoras do Instituto Lixo Zero, aqui em São Paulo, e a gente atua junto ao setor público para que o tema Lixo Zero ele possa avançar, não só em São Paulo, mas também em todo o país. Tá? Bom, a partir de todo esse propósito aí da Casa Causa, a gente fez esse convite aí para esse grupo, para esse time que veio conversar conosco aí, para encarar de frente esse problema do desperdício. A ideia aqui é abordar tanto o papel da gente como consumidor, mas principalmente também a gente trazer uma perspectiva de quais são as responsabilidades e as estratégias de melhoria para o varejo alimentar. Tá? E eu não sei quem já se debruçou em cima dos números disponíveis, de todos os dados referentes a desperdícios hoje de alimentos, né? No mundo e também em São Paulo e no Brasil. E para a gente deveria ser uma questão prioritária, dados esses impactos ambientais, sociais e econômicos. Então, eu vou trazer alguns dados só para a gente contextualizar um pouquinho o começo dessa conversa. Tá? Em 2011, a FAO ela estimou que anualmente eram perdidas ou desperdiçadas 1,3 bilhão de toneladas, que representam cerca de 1/3 de todo o alimento produzido no mundo, e o número só vem crescendo. As perdas, elas ocorrem em toda a cadeia, né? Desde a produção até a entrega, até o consumo nas nossas casas. Conforme também a FAO, o custo financeiro anual dessas perdas de alimentos é de cerca de $1 trilhão. Os custos totais globais deste desperdício de alimentos, eles chegam a cerca de $2,6 trilhões por ano. E aí a gente inclui $700 bilhões só em custos ambientais e 900 bilhões em custos sociais. De 8% a 10% dessas emissões, né, totais de gases do efeito estufa se devem à decomposição de alimentos que não são consumidos. Em 2015 foram estabelecidos os 17 ODS, né? Dentre as 169 metas, tem uma que é até 2030 a gente tem que reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimento ao longo das cadeias, né? Então, desde a produção até abastecimento. E uma das coisas que a gente traz agora, aterrissando aqui no Brasil, é que 41,6 quilos de comida são desperdiçados por pessoa a cada ano no Brasil. E os alimentos mais descartados são o arroz, a carne bovina, o feijão e o frango. E uma das opções possíveis do combate do desperdício é a doação de alimentos. Então, assim, a gente fica trabalhando com todo esse processo, a gente realmente olha para tudo isso e fala, bom, não dá para apontar dedos para ninguém, mas tem como a gente resolver, quais são realmente os caminhos para isso. E por isso a gente convidou aí o Hugo Bethlen, que é chairman e cofundador do Instituto Capitalismo Consciente do Brasil, e ele veio contar um pouquinho para a gente de como é que o capitalismo consciente, toda a experiência que ele tem também de varejo, como é que a gente pode conciliar tudo isso. Bem-vindo, Hugo. Conta para a gente um pouquinho de você. Olá, boa tarde a todos. Flávia, super obrigado pelo convite. Estamos juntos nessa parceria, que depois você tem que reforçar no final que existe um grupo que está trabalhando para o desperdício alimentar ser próximo a zero, quer dizer, caminhar para o zero
né? Sabendo que isso é extremamente difícil, mas que a gente precisa fazer. O Capitalismo Consciente é um instituto sem fins lucrativos, eu sou um dos cofundadores, tem vários outros. Movimento que iniciou nos Estados Unidos em 2008, justamente com John Mack, CEO e cofundador do Whole Foods, uma das empresas de varejo mais admiradas do mundo alimentar, e um professor de Babson College chamado Raj Sisodia, que juntos fizeram esse estudo, fundaram o movimento. E eu e esse grupo de outros brasileiros fomos lá em 2013 e fundamos aqui no Brasil o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Fui o CEO do Instituto na gestão 2017 a 2019 e hoje sou o presidente do conselho do Instituto. Nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levem a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Tá? Nós acreditamos ainda que o negócio é bom quando cria valor, quando gera valor, é ético porque é baseado numa troca voluntária, é nobre porque com certeza eleva a nossa existência como ser humano e principalmente é heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma, né, de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, desde que sejam dadas oportunidades iguais. Então, o ponto de partida é muito importante que seja igual. O ponto de chegada vai depender de cada um. E neste princípio, a gente trabalha muito com o capitalismo consciente, é o que a gente chama, o que o Klaus Schwab, agora em Davos, em 2020, resgatou de uma definição dele de 1973, chamado capitalismo de stakeholders, ou seja, das partes interessadas. Então, não é mais do shareholder ou do acionista apenas. Ele também é uma parte interessada. E com isso ao invés de focar apenas o resultado, é focar o propósito, alinhar todos os stakeholders na busca disso e o resultado será a consequência. Então, é gerar riqueza para todos os stakeholders ao invés de só gerar retorno ao acionista. Essa é uma visão geral, Flávia, a gente vai falando. Legal, e traz um pouco também da tua experiência de varejo, né? Aliás, você começou fortemente nele, certo? Eu comecei e não terminei, né? Dizem que varejista é que nem gambá, né? A gente perde o pelo, não perde o cheiro. Então são 40 anos de varejista. Eu comecei minha carreira lá atrás no Carrefour e terminei como executivo do Grupo Pão de Açúcar. Legal. Mas e lá cuidei muito dessa área de sustentabilidade, cuidava muito da questão de doação, que ainda era muito incipiente, mas já funcionava, e das estações de reciclagem, além de outras frentes. E acho que o varejo tem um enorme papel. A Flávia citou rapidamente a questão do desperdício, né? 1/3 de tudo que se produz vai para o lixo, e neste 1/3 que se perde de novo 1/3 na produção, 1/3 na armazenagem, no transporte, 1/3 nas lojas e nas casas dos consumidores, né? Nós temos, pelos 41 quilos da Flávia, nós temos um lixo muito rico, né? Se nós lembrarmos alguns ditados brasileiros, o cara diz assim: pô, parabéns, você ganhou um prêmio. Ele fala assim: o que importa é felicidade, geladeira cheia. Então, esse conceito nosso do brasileiro de fartura, né? Eu trabalhei muito com clientes de classe média baixa. A necessidade da sensação de segurança da fartura também é responsável por esse desperdício alimentar. Legal. Obrigada, Hugo. Com a gente também está Alcione Silva, engenheira de alimentos, mestre em sustentabilidade pela FGV e também com MBA em gestão empresarial. E que mais, Alcione, você tem para contar para a gente?
Bom, também sou fundadora da Connecting Food, né? A Connecting é uma empresa de impacto social que hoje desenvolveu um processo sistemático de governança de doações de alimentos oriundos do desperdício. Então, nossa grande missão é realmente identificar esses pontos de desperdício em alguns pontos da cadeia. A gente tem aí uma expertise bem bacana no varejo, estamos começando com alguns projetos em restaurantes, e conectar esses pontos, esses alimentos, com pessoas, populações de vulnerabilidade social, usando tecnologia, processos e redes para fazer um processo controlado, sistematizado e aí de acordo com todas as normas de vigilância e de forma segura, né, para as duas pontas, né, para quem doa e para quem recebe. Legal, bom que a gente vai explorar bastante como isso tem acontecido, quais são os desafios para a gente estar implementando. Obrigada, viu, Eu agradeço o convite, Flávia. A gente também convidou o Eduardo Santos, que é um consultor de varejo com foco em operações, gestão de estoques, redução, prevenção de perdas e desperdícios. Bem-vindo, Eduardo. Flávia, boa tarde, obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar participando com esse time aí de tão alto nível, né? Eu praticamente me criei no varejo, sou oriundo de uma família de varejistas e a partir aí de já muito tempo atrás comecei a trabalhar com varejo alimentar e especificamente em projetos que a gente chamava aí de prevenção de perdas, depois de desperdício, eu comecei me aprofundei nessa questão aí do desperdício de alimentos, né, no varejo. Tive a possibilidade de fazer diversos projetos aqui no Brasil, com grandes redes médias, de ir e voltar e ver como é que evoluiu ao longo do tempo. E depois também a possibilidade de fazer outros trabalhos similares fora do Brasil para procurar entender um pouco aí também as diferenças, né? Trabalhei na América Latina, trabalhei em alguns trabalhos na Europa também, e fui procurar soluções, entender como é que essa questão, onde é que as soluções estavam, o que o pessoal estava encontrando de soluções com relação à questão de desperdício na Europa, principalmente, que eu acho que é uma referência importante para a gente, né? E principalmente também um tema, já adiantando assim, um tema interessante da postura das grandes redes, né? No sentido de um disclosure maior e procurar colocar metas específicas. Já existem grandes redes na Europa hoje de supermercados, né, que têm metas e comunicaram de desperdício zero em 2025, certo? Né? Uhum. Se vai ou não vai alcançar, vamos acompanhar, mas eu acho muito interessante o disclosure, é a abertura, é o compromisso. Né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda existe um trabalho importante, sem dúvida alguma, mas ainda temos alguns passos importantes a dar no sentido de uma maior aproximação. E eu acho que um tema super interessante também, que é mais recente, é esse entendimento do tamanho do desperdício que acontece nas casas, nos lares. Né? Tem uns trabalhos super interessantes que foram feitos aí ultimamente, pesquisas, né? A Embrapa fez um material muito interessante em relação a isso, e a gente percebe que o desperdício nos lares é muito grande, né? E que o varejo pode ter uma influência muito positiva, né, nessa questão, e esse é um grande desafio que eu vou falar aí ao longo da nossa conversa. Obrigada. E o Marcos Peixoto, também obrigado, Marcos, pela sua participação, aí por toda a nossa orientação com dados, informações. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. E ele exerce uma atividade muito legal, um trabalho muito legal como consultor legislativo do Senado Federal na área de Economia e Agricultura. Eu não sabia que existia uma função dessa. Muito interessante. Conta pra gente. Então, bom, boa tarde a todos aí, obrigado. Eu agradeço o convite aí da Casa Causa para participar desse seminário, desse webinar, muito interessante. Meus cumprimentos aqui aos demais palestrantes e a todos que estão aqui presentes. Então, tanto o Senado quanto a Câmara têm duas estruturas, né, são duas consultorias legislativas que os cargos são ocupados por servidores efetivos, concursados, são consultores em todas as áreas do conhecimento que assessoram os senadores, na elaboração de projetos de lei, estudos técnicos, pareceres a projetos de lei, e por conta, enfim, dessa função, eu acabei, em 2015, trabalhando na elaboração de minutas de 3 projetos de lei no Senado Federal sobre combate a perdas e desperdício de alimentos. Esses projetos foram
aprovados na forma de um substitutivo, que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. E lá, esses projetos encontraram diversos outros que já estavam em tramitação, um deles, o mais antigo, há quase 22 anos. Então, esse é o trabalho que nós fazemos nas consultorias. Há 2 outras consultorias que tratam do processo orçamentário, né, da LDO, da LOA e do Plano Plurianual, são as consultorias de orçamento. Então, são os órgãos da Câmara e do Senado que tratam desse assessoramento ao conjunto dos senadores. Não se confundem com os assessores parlamentares, que são cargos de confiança de cada parlamentar, né, que trabalham nos gabinetes. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo lá. Então, desde 2015, eu venho trabalhando com esse tema de perdas e desperdício de alimentos, e estou aqui com o objetivo de tentar levantar aqui algumas questões relacionadas à lei que foi sancionada, né, e aos demais projetos que estão em tramitação, que eu acho que ainda tem muita coisa para a gente aperfeiçoar aí nesse marco regulatório. Muito bom. Eu queria começar com você mesmo, né? Já que a gente falou lá no início que uma das possíveis ações da perda de desperdício alimentar é a doação. E agora, né, em 23 de junho, foi decretada e sancionada a Lei 14.016, que diz realmente, está relacionada a isso, né, de combate ao desperdício de alimentos e doação de excedentes de alimentos para consumo humano. E a gente viu que o desperdício não é de agora. A pergunta é, essa é a primeira lei que foi sancionada? Esse tema, como lei, está sendo tratado agora ou não? Qual que é a dimensão disso, Mar? É a primeira lei que trata desse assunto, né? Entretanto, os projetos já têm, o mais antigo foi apresentado pelo senador Lúcio Alcântara em 1997. Foi justamente um projeto inspirado na Lei do Bom Samaritano, que era de 1996, na lei americana, né, que instituiu ou regulamentou o processo de doação de alimentos nos Estados Unidos. Então, inspirado por essa iniciativa, ele apresentou esse projeto, que logo foi para a Câmara, em um ano, em 98, já estava lá na Câmara, e aguarda até hoje na Câmara a sua análise, né, e aprovação da Câmara. E está junto hoje já com mais de 30 projetos que estão tramitando no Congresso. Mas essa é a primeira lei que trata desse assunto particularmente. Uhum. Como que essa lei afeta o cenário? O que ela tem? Conta para a gente, qual que é realmente o cerne dela? Bom, tanto ela quanto a grande maioria dos projetos que ainda estão tramitando, né, porque o fato de uma lei ter sido aprovada sobre o assunto não significa que os demais projetos param de tramitar ou são rejeitados. Eles continuam tramitando, podendo inclusive contribuir para o próprio aperfeiçoamento da lei. Eu acho que essa é uma oportunidade que se tem para acelerar a tramitação desses projetos e aperfeiçoar o marco regulatório que está aí vigente. Ele realmente ataca uma parte da questão, mas ele é uma lei que ainda é muito limitada, considerando-se que a diversidade de formas de perdas e desperdício de alimentos é muito grande, né? Só um marco regulatório não dá conta disso, né? Mas no que se refere à doação, tem também alguns aperfeiçoamentos que essa lei pode trazer. Agora, de fato, ela afasta o principal problema, né? Que é a possibilidade que havia antes, né? Do risco, né, jurídico do doador, né, ser penalizado, caso o receptor da doação tivesse algum problema de saúde decorrente da ingestão do alimento doado, né? Então, o objetivo da lei foi afastar esse risco jurídico, que, pela interpretação da legislação vigente, estava ainda no âmbito do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Então, a legislação ela afasta esse risco, né? Mas eu acho que ela tem falhas na elaboração da lei que tem que ser mitigadas, corrigidas, e eu acho que os demais projetos eles têm essa possibilidade de corrigir isso. Tá. E então, assim, se a gente tivesse que falar, dar uma tuitada, assim, basicamente, o que muda hoje para o segmento do food service é que as pessoas elas estão livres, né, dessa punição. Seria isso? É bom chamar a atenção para o seguinte, a lei fala em estabelecimentos. Tá. Os estabelecimentos poderão doar. Pessoas não são estabelecimentos. Embora, tá. Por isso que redigir uma lei não é para leigos, né? Quer dizer, a gente não pode dizer que os parlamentares são leigos, evidentemente, né?
mas é para poucos, né? Então, uma lei bem redigida é aquela que afasta o risco jurídico. Então, alguns podem achar que, não, agora eu tenho uma lei que afasta o risco sobre o doador, eu vou doar como pessoa física. Não, a lei fala em estabelecimento, né? Então, há uma insegurança jurídica, por exemplo, que eu estou chamando a atenção, a primeira, que é evidente, que está logo no artigo 1º da lei, né? Que diz que os estabelecimentos poderão doar. Não fala em pessoa física. Tá. Né? Então, estabelecimentos são, né, por definição, pessoa jurídica. Né? Tá. Então, E aqui, quando a gente fala de estabelecimentos, eu estou falando restaurantes, supermercados, hotéis, todas as pessoas que trabalham hoje com food service. Os estabelecimentos, né? As pessoas jurídicas, né? Estou falando, é bom deixar claro isso, né? Na verdade, quer dizer, não haveria necessidade da lei detalhar que natureza de estabelecimentos, que categorias poderiam doar. Eu acho que o objetivo da lei é destravar a doação de alimentos. Então, você não precisa especificar qual é o estabelecimento que pode, qual que não pode. Né? Então, por exemplo, ao falar de estabelecimentos, você pode abranger estabelecimentos de qualquer natureza, de restaurantes, hospitais, hotéis, bares, lanchonetes, empresas que tenham seus refeitórios, né? Enfim, e eu não estou falando aqui só dos que preparam alimentos, né? Porque lá está muito claro, né? São estabelecimentos que trabalham com produção e fornecimento de alimentos. Perfeito. Então, a produção envolve, inclusive, a produção rural também. Então, embora o produtor rural não seja um estabelecimento, né, como pessoa jurídica, se houver casos e há em que os estabelecimentos agropecuários são pessoas jurídicas, eles podem também ser doadores, né, dos alimentos nessas condições. Ótimo, obrigada, Marcos. Alcione, eu queria... Opa. A gente tem perguntas para o Marcos, veja como você quer gerenciar, se a gente faz depois para todos, se a gente já faz agora. Vamos passando, depois a gente volta. Tá bom, aí você me chama, tá? Aí a gente dá Legal. uma visão geral. Obrigada, Tchau. Lu. Bom, Alcione, a gente viu aí que o desperdício acontece na cadeia inteira, né? E mais de 820 milhões de pessoas elas sofrem com a fome no mundo. É um número assim absurdo. Né? A gente tem, antes da pandemia, também 1 quarto dos brasileiros eles já viviam nesse processo de insegurança alimentar e agora o número só piorou e parece que só cresce. Na sua opinião, né, o que falta? São alimentos ou falta consciência dos desperdícios nessa cadeia onde a gente envolve todos os atores? Então, Flávia, essa é uma pergunta super interessante, né? Porque eu acho que a gente pode colocar os dois, né? Eu acho que faltam alimentos onde os alimentos devem estar, né? O alimento ele não deve estar no lixo, logicamente descartado, e sim na mesa das pessoas, né? E aí a gente tem um grande problema desde ineficiência da cadeia, distribuição, estrutura logística, enfim, aí tem N problemas relacionados por que esse alimento não foi parar na mesa das pessoas, e tem a questão da consciência também, né? Da conscientização do consumidor, que passa cada vez sendo mais exigente, né? O tipo do alimento que ele está consumindo, tem as famosas exigências estéticas, né? Dos alimentos estarem perfeitos. Então, o varejo ele tem aí uma grande demanda, né? Do lado dos consumidores por apresentar esses alimentos cada vez mais. E aí falando aqui também puxando um pouco para fruta, legumes e verduras, né? Que é justamente onde você tem uma exigência de padrão estético e de compra muito alto. Então, sempre que a gente for no supermercado, por exemplo, pensar que aquela banca, né, de frutas, legumes, verduras perfeita, né, com todos os alimentos ali do mesmo tamanho, do mesmo tipo, na mesma cor, para aquilo estar perfeito, alguma coisa foi descartada, né? O imperfeito saiu dali, né? Saiu da nossa vista. Então, quer dizer, já olhar para esse tipo de arrumação, de estética, já nos deve lembrar a questão do desperdício, né? Então, e também, por exemplo, numa padaria, né? Ou na padaria do próprio supermercado, ou fora, né? Sempre também questionar, né? Você vai lá 8 da noite, 7 da noite, e aquela vitrine cheia de produtos, né? É sempre interessante perguntar ali para quem está atendendo, né? Poxa, o que vocês fazem com isso para amanhã, né? Ou isso fica aí para o dia seguinte, né? Então, o consumidor ele tem também esse papel
logicamente, de conscientização, de percepção do que ele está consumindo e também de provocador, né? Uma vez que você pergunte ali para o supermercado, por exemplo, né, o que ele faz com esse pão, já vai começar, veja bem, né, a gente descarta ou não descarta, ou doa, também já é um papel ali do consumidor, ao comprar o alimento, de começar a provocar o destino final dele, né? Então, acho que são os dois pontos aí. Legal. E como que o Connecting Food ele tem hoje atuado? Né? Quais são os desafios? Porque a gente sabe que a tecnologia, a gente tem um problema super complexo e a tecnologia ajuda, mas a gente está falando de um processo que é de mindset também. Como é, assim, me conta cases, né? O que você tem conseguido, onde você tem conseguido atuar de fato para fazer essa modelagem diferenciada para o desperdício, para evitar o desperdício? Então, Flávia, como eu falei logo no início, né, a Connecting é uma empresa de impacto social, né, e é justamente o nosso grande desafio é identificar essas fontes de perdas de alimentos, né, a gente tem aí um modelo bem voltado para o varejo e começando a replicar agora em restaurantes, identificar esses pontos e justamente garantir que esse alimento que seja apto para o consumo não seja descartado, né? Imagina, tem todo um custo econômico, social, ambiental que foi utilizado para produzir esse alimento, não faz o menor sentido você descartá-lo, sendo que ele, logicamente, considerando que ele esteja apto para o consumo. Então, entra aí a Connecting, justamente ajudando num processo de governança sistematizado, a gente usa muita tecnologia para controlar como esse alimento é transferido, para quem que ele é transferido, né? A gente treina aí as lojas do varejo para separar esses alimentos, treina as organizações sociais para buscar esses alimentos, conecta com outros atores da rede, bancos de alimentos, colheitas urbanas, enfim, a gente traz toda uma inteligência de gestão, de tecnologia, de logística, justamente para recuperar esse alimento, né? Evitar que ele seja descartado e que ele vá para o público certo, né? Que são as pessoas, e aí no nosso caso a gente tem um público muito específico, que são as organizações que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente está auxiliando hoje varejistas nesse sentido, nessa governança, nessa sistematização, e também uma coisa muito interessante é ajudar com dados, né? Porque todo esse processo de gestão desses alimentos, esses alimentos, se estão sendo descartados, é porque de alguma certa forma eles refletem alguma ineficiência que o varejista teve, né? Ou quem produziu esse alimento, enfim. Então, com vários reportes e dados, a gente tem uma base analítica bem forte, a gente consegue também munir aí os varejistas de informações para que eles também trabalhem a redução dessas perdas dentro de casa, né? Porque também o objetivo é não descartar esse alimento, ele alimente pessoas, mas também a gente ajudar a reduzir o desperdício na cadeia, né? Com uma melhor gestão e aí, logicamente, trazendo isso para outros pontos da cadeia para que ela seja mais eficiente, né? E os desafios? Como é que tem sido a aceitação em relação a esse tema para essa mudança toda ocorrer nas cadeias, principalmente do varejo alimentar, né? Supermercados, atacados, você trouxe também restaurantes, mas eu queria focar um pouco mais em supermercados. Olha, Flávia, a gente comemorou assim imensamente a lei, né? A lei, o empecilho legal sempre foi uma argumentação, né, de alguns varejistas a não realizar doações, apesar que o Brasil nunca foi proibido doar alimentos no Brasil, né? Imagina, é uma prática que existe há mais de 20, 30 anos em bancos de alimentos, em colheitas urbanas, em organizações sociais, mas sempre tem esse paradigma, né, de você não poder doar alimento porque senão eu vou ser punido, etc. Então, a lei ela foi muito bem-vinda, em contato com alguns varejistas, pelo menos esse primeiro passo, essa primeira barreira, a gente já está com uma lei que, né, transpassa, ajuda a passar. Mas também tem agora, né, nós como desafio de negócio de impacto social, provar e mostrar para varejo ou para o doador de alimentos que ele pode fazer um processo com governança sistematizado, com compliance, com todos os controles, e isso dentro de uma empresa de impacto, quer dizer, pagar para isso, né? Eu acho que o grande desafio da Connecting é mostrar uma proposta de valor que realmente traga aí um benefício social, ambiental e econômico para os varejistas, né? É o nosso trabalho diário, e que, logicamente, a gente se posicione como uma empresa que faz isso
num trabalho muito mais, como eu disse, né, sistematizado, com o uso da tecnologia, com controles, com dados, com informações. Então, a gente está aí, estamos aí quebrando paradigmas para levar a nossa empresa adiante e doar mais e mais e mais alimentos, né? Potencial tem um monte, né? Legal, obrigada. Eduardo, eu queria agora entrar um pouco mais descendo no varejo. A gente tem lido, né, e você é uma das pessoas que tem trazido muito material para a gente, para Casa Causa, para a gente olhar para fora, olhar o que está acontecendo. E o varejo aí tem falado muito desse potencial de lucro legítimo quando a gente faz essa redução de desperdício, né? Mas esse trabalho ele vem associado a uma mudança de mindset, de processos, quer dizer, por onde começar? Quais são as áreas mais sensíveis para esse tema penetrar dentro do varejo? Então, eu tenho trabalhado nos últimos anos, trabalhei com muitos projetos que a gente chama de prevenção de perdas, né, de redução de perdas e desperdícios no varejo. E a gente, inicialmente, alguns anos atrás, era uma coisa muito específica, muito isolada, vamos dizer assim, e acho que está evoluindo, o varejo está evoluindo e esse trabalho, essa mentalidade está evoluindo, certo? Então, o meu ponto de vista é que, primeiro, existe um grande potencial ainda de melhoria das operações internas do varejo para reduzir perdas e desperdícios. Acho que esse trabalho tem avançado, mas existe um grande potencial. As grandes redes, obviamente, investem mais nisso, estão um pouco mais na frente. E investem por quê? Porque a redução de desperdício, de perda e desperdício interna, ela tem um impacto positivo nos resultados, certo? Então, é importante que haja esse trabalho de redução, né, de desperdício e que o ideal seria que o mínimo, o pouco que vai ser desperdiçado seja doado. Daí, né, ou tenha vários encaminhamentos, né, isso, entre eles a doação, mais importante. Daí que essas grandes redes europeias já estão falando em desperdício zero. Quer dizer, olha, tudo que eu não consegui vender e que atingiu um limite, né, eu consigo doar alguma coisa para alimentação, consigo colocar, tanto é que nada será descartado, nada vai para o lixo, vamos dizer assim, certo? Tudo será reaproveitado. Esse é o desafio, né? Certo? Agora, pela posição que o varejo ocupa dentro da cadeia, a gente acredita que, além do trabalho interno que ele está fazendo, ele tem a possibilidade de uma influência muito positiva, né? Em relação a distribuidores e fornecedores, produtores, certo? E também um trabalho muito importante a ser feito com relação aos consumidores, tá? Então, acho que para mim esse é o grande desafio, quer dizer, na verdade, precisa multiplicar esse trabalho, não só um trabalho interno, e aí, hoje, na verdade, as áreas mais sensíveis são as áreas operacionais e as áreas de resultado, certo? Porque, na verdade, e é um ponto importante, o varejo evolui muito rapidamente e agora, não tenho dúvidas que todo esse contexto vai evoluir mais rápido ainda nos próximos anos, né? E o que está evoluindo muito é uma visão integrada, certo? Quer dizer, então, o pessoal fala muito na falta de produto, na ruptura, né? Que se eu falar tanto prateleiras vazias, mas a essa falta de produto, as prateleiras vazias, corresponde, do outro lado, o desperdício, certo? Né? Isso quer dizer um desequilíbrio de gestão de estoques, certo? E esse é o grande desafio, né? O varejo equilibrar a sua gestão de estoques, né? Calibrar que é um tema fundamental, seu planejamento de previsão, né, o seu planejamento de demanda, vamos dizer assim, certo? Né? Por exemplo, trabalhar com esse planejamento de demanda para baixo, para distribuidores e produtores, dizer, qual a demanda, quanto eu vou precisar de produto, como isso vai acontecer para que esse produto possa fluir na cadeia e chegar à quantidade no tempo certo nas lojas, certo? E aquilo que eventualmente não for aproveitado nas lojas possa ser doado, inclusive antes de chegar no varejo, que é uma doação a um custo mais baixo, certo? Né? Entendeu? E além disso, né, outro ponto importante é o varejo fazer um trabalho de influência positivo, educativo, para o consumidor no sentido de diminuição, né, do desperdício nos lares, né? Nos lares, quer dizer, certo? Né? E aí tem tabus, por exemplo, né? Então, eu gosto muito de dar um exemplo bem claro, né? Eu já conversei muito com o Hugo sobre isso, né? São as promoções que o varejo faz, de promoções de redução de preço por quantidade, por exemplo, né? Que acaba influenciando as pessoas a levarem para os seus lares quantidades acima da sua expectativa de consumo, né? O famoso
pague 2, leve 3, né? Pague 1, leve 2, certo? Né? Bacana, estou levando. Só que muito desse pague 1, leve 2, pague 2, leve 3, né? Não vai consumir, porque ele consome uma certa quantidade, e isso acaba sendo descartado, né? Então, na verdade, a gente consegue atuar, existe uma preocupação grande, né, de redução no varejo, redução na cadeia, já nos lares, né, que é uma coisa pulverizada, né, precisa efetivamente um trabalho de orientação educativo, né, de apoio, de ajuda, no sentido de orientar o consumidor, no sentido de precisamos também reduzir esse desperdício. Então, meu ponto de vista é que, na verdade, o varejo tem uma posição super privilegiada, ímpar na cadeia, ele tem um compromisso de internamente, né, trabalhar, reduzir o seu desperdício, fazer a doação. E aí tem um dado importante, uma pesquisa recente feita agora pela Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, das redes pesquisadas, menos da metade, um pouco menos da metade das redes pesquisadas tem programas de doação. Certo? Quer dizer, então, menos da metade das redes pesquisadas não tem programa de doação. Então, isso quer dizer que o produto, boa parte do alimento, ainda em condições de ser consumido, sem problema nenhum, acaba sendo descartado, né? E acaba no lixo, nos aterros, que geram um problema imenso, certo? Né? Então, quer dizer, tem um tema interno de ser trabalhado, um desafio grande para ser trabalhado, né? E na medida que o varejo vai evoluindo, os desafios se renovam, né? Tem que correr atrás disso. E tem a possibilidade, né, na medida que eu melhoro a minha gestão de estoques, de influenciar positivamente distribuidores e produtores para regular e para equilibrar o fluxo na cadeia, certo? E tem a outra possibilidade de influenciar positivamente os consumidores no sentido de reduzir o desperdício nos lares, né? E isso, obviamente, que teria um benefício muito grande aos consumidores, porque isso significa economia também, né? Certo? Quer dizer, eu posso ter uma alimentação tão boa e gastar menos, né, do que eu estou gastando hoje, porque eu vou deixar de desperdiçar. Então, meu ponto de vista é que o varejo tem um papel importante aí na cadeia, certo? E que minha expectativa, e a gente está trabalhando para isso, né, é influenciar positivamente para que as iniciativas se desdobrem, né, e a gente possa efetivamente avançar rapidamente, começar a colher os benefícios, né? E para encerrar, quer dizer, eu acho que o tema fundamental é essa questão do disclosure, né? Essa questão do varejo apresentar as metas, dizer o que está fazendo, né? Eu gosto muito de redes europeias que falam: este ano eu desperdicei tantas refeições, né? Eu desperdicei refeições que não foram aproveitadas, né? Eu reconheço que é problema meu e eu me comprometo a trabalhar para reduzir isso, né? Eu acho que isso aí é super importante, porque cria confiança, o consumidor quer entender esse negócio. Acho que é um passo importante que o varejo brasileiro pode dar, no sentido dessa abertura, né? E de assumir compromissos, né? E de mostrar o quanto ele avançou nesses compromissos, né? No sentido especificamente, estamos falando da redução aí do desperdício. A gente tem alguma rede brasileira nacional que tem feito um trabalho assim mais forte, mais audacioso em relação a isso? Então, o varejo alimentar brasileiro hoje ele é internacional, né? Os grandes players que atuam aqui no Brasil são cadeias internacionais. Então, sem dúvida, e eu mesmo tive a experiência de trabalhar com essas redes ao longo do tempo, você percebe que houve um avanço. Existe um avanço, existe uma preocupação, houve uma crescente qualificação das equipes, né? Utilização de tecnologia, certo? Então, se comparar o trabalho que era feito alguns anos atrás com o que está sendo feito hoje, houve um grande avanço. Mas o varejo é muito dinâmico. O varejo é muito dinâmico e agora, como eu falei, nesse contexto todo que está aí, o varejo alimentar está sendo muito demandado, vamos dizer assim, não é isso? Né? Então, está avançando muito rápido. Como é muito dinâmico e as operações vão mudando, os desafios são permanentes, certo? Então, não quer dizer que, se eu fiz um bom trabalho até aqui, não quer dizer que daqui para frente está garantido, né? Então, quero dizer para você que e tem um outro tema, eu estou falando das grandes e das médias redes. Nós temos uma infinidade de pequenas redes,
né, que eu acho que esse é um tema interessante, uma infinidade de pequenas redes, que é importante. O Brasil é um país imenso, você tem pequenas redes regionais que cumprem um papel fundamental na distribuição de alimentos, né, e que não tem todo esse fôlego, não tem todo o conhecimento, não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a conhecimento para desenvolver esse trabalho, né, mais qualificado e mais evoluído da questão da prevenção de perdas e desperdícios, né, certo? Então, quer dizer, a gente tem alguns desafios aí do tamanho do país, país continental, certo? De características regionais fortes, né? E redes regionais fortes, no sentido da gente poder levar esse conhecimento, essa experiência, que hoje está um pouco concentrado em grandes e médias redes, para as redes como um todo, certo? Eu acho que esse é um desafio importante. Tem entidades nacionais aí que, de alguma maneira, precisam avançar nesse sentido, né? A gente precisa avançar. Existe conhecimento, acho que a academia está se aproximando cada vez mais do varejo, no sentido de desenvolvimento de pesquisas e ideias, tecnologia está um pouco mais acessível hoje. A questão é transformar tudo isso em ação, né, e poder medir o resultado e poder aparecer o resultado. Acho que esse é o desafio que a gente tem, né, que está na mesa nesse momento. Tá bom? Obrigada, Hugo. Eduardo, obrigada. Bom, Hugo, você trouxe no início da tua apresentação os princípios do capitalismo consciente, né? Propósito maior, cultura consciente, liderança consciente e orientação para stakeholders. Como é que você tem visto hoje o posicionamento de verdade dos líderes, né, conscientes? A gente tem líderes conscientes trabalhando no conceito do capitalismo consciente mesmo no varejo. Eu tenho trabalhado muito com uma geração mais nova. Eu vejo que essa geração mais nova ela tem impulsionado muito esse trabalho. Como é que você tem enxergado isso e como que a gente pode impulsionar mais esses movimentos? Eu ouvi atentamente todas as explicações do Marcos, do Eduardo, da Alcione, super ricas sobre isso, mas todo mundo está atrás de uma desculpa para não fazer. Existe um negócio chamado consciência. E essa geração nova vem com o chip do propósito ativado, que a nossa geração não veio. O que até agora acontece é falta de vergonha na cara para efetivamente fazer. Não existe, nem na pessoa física, proibição de doar, desde que não tenha má intenção. Então, a questão clara é a seguinte: por que eu tenho que criar uma legislação para doar se eu não tenho que criar uma legislação para vender? A de vender é, eu só posso vender um alimento que esteja próprio para consumo. Eu só posso doar, isso não estou falando de animais nem terra, estou falando de gente. Eu só posso doar algo que esteja próprio para consumo. E aí, o que falta é efetivamente a liderança ligar o chip do propósito e da consciência. Está faltando simplesmente isso. Pode ter a regulamentação que quiser. Eu gosto muito de um autor chamado Dov Seidman, que escreveu um livro chamado How. Em português ele já existe, chamado Como, tá? Que ele diz o seguinte: leis e regulamentações dizem o que você pode ou o que você não pode fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Então, a questão básica é que a liderança está muito pouco consciente. É a famosa save my ass, deixa eu resolver meu problema, de curtíssimo prazo. Então, para mim, se criasse uma força-tarefa lava-jato contra o desperdício alimentar, talvez ia funcionar. Botar todo mundo na cadeia. Vai na casa do cara, arranca ele de lá e fala o seguinte: você está cometendo um crime hediondo, porque você, ao não doar ou a não cuidar do desperdício alimentar, você afeta o meio ambiente com 3 fatores extremamente significativos. Os alimentos são os maiores consumidores de água do planeta. Vale muito se você vai ingerir. Vale nada se você vai desperdiçar. 2, se eu desperdiço, eu gero poluição para cima e para baixo. Efeito estufa e chorume, extremamente prejudiciais para o meio ambiente. Em termos sociais, então estou falando de ambiental, agora social. Em termos sociais, é
inaceitável que você deixe de alimentar alguém que tem fome. E como dizia lá o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. E você já disse lá atrás, Flávia, seguinte, pô, era antes da pandemia 1/4 de brasileiros que viviam em insegurança alimentar. Para quem não entende esse termo, quer dizer o seguinte, 3 refeições ao dia é sonho de uma noite de verão. Tá? Então, eu como se sobrar algum. Eu como o que me derem. Isso não dá para você ter um país como o nosso, 1/4 disso. Mas, na verdade, o que o Covid também nos trouxe? O Covid nos trouxe a história, né, o conto do príncipe está nu. Né? Ou seja, alguém fez lá um manto da invisibilidade do príncipe e ele estava nu o tempo inteiro. Então, nós estamos desnudando, nós estamos desmascarando as nossas mazelas. Então, quando a gente fala do todes, o que vocês citaram na entrada, é isso. É a desigualdade, é a diversidade, é a falta de oportunidade e que vai a essa questão alimentar. Nunca tivemos tanta gente morando na rua como estamos tendo agora durante a pandemia. Então, de um lado, a ajuda emergencial veio ajudar, mas é importante que esse papel do governo, que é fundamental em todos os países, os 188 países do mundo que tem Covid, os estados ajudaram. Então, as empresas que foram ajudadas passam a não ter mais uma responsabilidade exclusiva com o seu acionista. Tem com a sociedade toda, porque esse dinheiro o governo liberou, mas ele não fabrica dinheiro. Quem liberou foi o imposto que todos nós pagamos. Então, esta questão é fundamental. E por fim, ele impacta a governança. Porque, como o Edu falou, em varejo alimentar, tem varejo cuja quebra, que a grande maioria é desperdício alimentar, tá? Eu não estou falando de roubo, estou falando de perda mesmo, é maior que a última linha, é maior que o lucro dessa empresa. Ela podia dar 2 vezes o seu resultado e, com isso, pagar melhor seus fornecedores, pagar melhor os seus colaboradores, vender mais barato o seu produto, se isso tudo acontecesse. E nós estamos vivendo agora uma experiência do Covid. O Covid talvez não seja o game changer, mas é o game accelerator. Todas as redes de varejo estruturadas estão passando por um momento menos promocional. E estão aprendendo muito com isso. Estão descobrindo que ser menos promocional não é aquilo que eu imaginava. Então, quando o Edu fala, eu quero ter transparência, o cara tem que botar relatório de meta. Porra, por que eu vou botar relatório de meta se do outro lado eu estou incentivando o meu cliente a vir comprar na promoção? Quer dizer, como é que eu estou tendo 100 mil mortes? Nós vamos bater 100 mil mortes essa semana, tá? 3 milhões de infectados, pelo menos, dos que foram testados. E vou dizer para o cara, amigão, é festa, vem aqui na minha loja, vamos comprar, certo? Esse que é o negócio. Acumula aí e sai consumindo. É o caminho que o varejo está começando a descobrir que não pega bem. Que não é por aí, né? E nesse momento, o equilíbrio, o Larry Fink, CEO da BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, diz o equilíbrio, nesse momento, é entre o pragmatismo e a compaixão. Né? Deveremos ter mais compaixão para poder colher melhor resultado pragmático, e não o contrário. Então, a questão está nessa. Seja a ditadura, o Edu falou, por incrível que pareça, as melhores redes mais avançadas do mundo nisso são as inglesas, mas um dos produtos que mais se desperdiçava na Inglaterra, o produto que mais vende em supermercado, são aqueles sanduíches de pão de forma. Todo pão de forma tem 2 bicos. E a estética mandava o bico para o lixo. Então, tem que se reinventar uma série de coisas. Nós temos que ceder, quebrar paradigmas. E essa juventude é que eu espero, Flávia, que essa juventude que vem com o chip do propósito ativado, dê uma chacoalhada nesses velhos que estão aí, certo? Para mudar essa consciência. Obrigada, Hugo. Também estou investindo bastante nessa juventude aí, nessa nova geração.
Bom, a Luciana está aqui falando que tem muitas perguntas. Nossa, Então, desafio agora. Ver que a gente consegue responder. Uma para cada, pelo menos. Eu queria colocar a primeira para o Marcos. Marcos, o pessoal... Eu vou falar do meu jeito, não vou reler exatamente como ficou, mas assim, uma das perguntas foi por que demorou tantos anos para tramitar uma lei como essa, né? E o que existe nesse novo contexto de proteção para quem recebe? Porque claramente para o varejo, por exemplo, para os restaurantes, tudo ficou mais fácil, mas quem recebe ficou desprotegido. O pessoal citou aqui no chat o caso dos mendigos de Itapevi, que é uma maldade, tal, que foi feita ali e tal, enfim. Tem gente louca para tudo, né? A gente sabe, mas eu acho que é só entender como é que fica, né? Se facilita só a doação ou se restou alguma proteção. E também foi perguntado da Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos, se isso vai sair, se isso não vai sair. Bom, por que demorou? Na verdade, não demorou, ainda está demorando, né? O projeto que foi apresentado em 1997 ainda está parado lá na Câmara, esperando que os deputados avaliem. Esse projeto, por ser oriundo do Senado, não pode ser arquivado pelos deputados. Ele tem que ser ou rejeitado, ou aprovado, ou alterado, assim como todos os demais que vão da Câmara para o Senado, que em geral são apreciados pelo Senado, e os do Senado que vão para a Câmara, que têm que necessariamente ser apreciados pela Casa Revisora. A maioria desses projetos trata da instituição de uma política nacional. Então, não existe um projeto que trate de uma política nacional de combate ao desperdício, são vários, né? E tem, inclusive, um conjunto aí de mais de 15 projetos que estão apensados, e é o conjunto de projetos para os quais já foram feitos 2 substitutivos. Entre esses projetos está aquele que eu relatei, que foi oriundo do Senado, e tem uma particularidade interessante nesse processo legislativo, é que os projetos que foram elaborados no Senado em 2015 e avaliados ao longo de 2016, eles foram objetivo de 3 audiências públicas, então foram mais profundamente debatidos com a sociedade. Então, nós tivemos, por exemplo, a Abras, né, a Associação de Supermercados, participando, a BIA, da Indústria de Alimentos, tivemos o SESC Mesa Brasil, tivemos, enfim, diversas entidades, instituições, Anvisa. Então, foram ouvidos setores governamentais e da sociedade para instruir a elaboração do substitutivo que foi para a Câmara. E, então, esse conjunto de projetos que está na Câmara, eles têm uma maior maturidade, né, por conta da contribuição também desse projeto que foi do Senado para lá, que não é o caso do projeto de lei que virou a lei, a 14.016, que foi aprovado muito às pressas e não levou em consideração aquele acúmulo de discussão que já tinha sido feito nos projetos anteriores, que ainda estão aguardando a apreciação dos deputados. Por isso que eu disse que é uma oportunidade, né, da sociedade agora, tomando mais consciência da importância, né, do problema, da necessidade de combate a perdas e desperdício de alimentos, né, pressionar os parlamentares para que façam uma discussão, né, complementar, que está faltando agora, com base agora, olhando para a lei, quer dizer, o que a gente precisa mudar nessa lei, aperfeiçoar nessa lei, para que ela seja mais efetiva, traga mais segurança jurídica, né, como eu citei no início, né, quer dizer, a lei fala em doação por estabelecimentos, então pessoa física não pode doar, ela não é um estabelecimento. Ora, se eu tenho dinheiro, quero doar e fazer doação, eu não posso fazer doação, né? Então, tem ainda aperfeiçoamentos que a lei precisa passar. A outra pergunta que foi feita foi com relação à segurança do receptor, né? É claro que o risco sempre existe, né? Sobretudo se esse receptor não está preparado para manipular adequadamente aquele alimento recebido, né? Por isso que eu tenho insistido que esse processo de doação ele vai ter que ser orientado por normativas, provavelmente da Anvisa, que vão regular, né, quais são os procedimentos técnicos que devem ser aplicados para cada tipo de alimento, se é in natura, se é processado, se é preparado ou não, né, e orientar não só os doadores, mas como os intermediários no processo de doação, né, para que esse alimento chegue ao receptor
com a maior segurança sanitária possível e evite que esse risco ocorra. A gente quer também não só afastar o risco jurídico do doador, mas também minimizar os riscos em cima do receptor, porque ele é uma pessoa que tem essa fragilidade na manipulação dos alimentos. Então, é claro que esse risco pode existir e a lei não traz essa preocupação, né? Na verdade, o que eu acho que é necessário ser feito é, dentro dos processos de doação que forem feitos, um trabalho também de educação do consumidor, do receptor, né, sobre como que ele tem que trabalhar, ou como é que ele tem que manipular, se ele tem que um alimento doado tem que ser mantido em geladeira, tem que ser consumido imediatamente, né, ele pode ser armazenado, em que condições, qual é o prazo de consumo. Então, todas essas preocupações vão ter que ser regulamentadas, porque você não pode deixar a bel prazer de todos os doadores que cada um decida qual deve ser a forma de tratamento que vai ser dado ao alimento no processo de doação. Então, muito provavelmente, a lei ainda vai demandar, embora expressamente ela não demande um regulamento, ela vai demandar essa regulamentação para afastar plenamente, né, a insegurança que ainda poderia incidir sobre os doadores de alimentos. Mas eu queria parabenizar o Hugo, porque ele colocou um aspecto que é importante. Muita gente pergunta assim, mas então era proibido doar? Não, nunca foi proibido doar. Né? Todos poderiam ter doado, e se tivessem sempre tomado o cuidado, né, de entregar alimentos com a segurança necessária, né, talvez a gente não tivesse que ter uma lei para trazer o afastamento desse risco jurídico para o doador. Obrigada, Mar. Legal. Então, tá. Eu vou seguir com uma pergunta que é um aprofundamento daquilo que o Edu, o Hugo também trouxe, que assim, qual é, afinal, a grande resistência do varejo? Tá? E surgiu uma outra coisa aqui também, que é uma dúvida, acho que até bem técnica. Isso inclui doação para uso animal também? Essa lei traz alguma coisa em relação a isso ou não? Tá? Desculpa, eu misturei dois assuntos, mas não, né, Marcos? Tá, só porque sobrou esse aspecto. Aproveitando que o microfone está aberto, quer dizer assim, alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara tratam dessa questão. Né? Tá bom. Agora, o alimento para ser doado para consumo animal, ele também não pode ter risco sanitário para os animais. Sim, claro. Tá bom, então, às vezes, é um alimento que vai ser rejeitado por um consumidor por causa da sua aparência e tal, mas ele ser humano, né? Mas para os animais ele poderia ser destinado, né? Mas ainda assim ele tem que ter essa segurança sanitária. Não, tá bom, Edu, você pode falar um pouquinho assim, agora é a hora da acupuntura, de assim, ó. Eu acho que na linha do Hugo, o Hugo deu uma cutucada boa, acho que é importante. Eu posso garantir que, tecnicamente, o nível de desperdício de alimentos hoje no varejo é uma opção. É uma opção, certo? Existe tecnologia, metodologia disponível para qualquer um para trabalhar e para reduzir isso próximo a zero. Tanto é que as redes algumas redes estão assumindo compromisso de desperdício zero em 2025, certo? Então, redes, Edu, fala só um nome, eu estou assim curiosa, segunda vez que você fala aí. São redes inglesas. Não é no Brasil. Não é no Brasil. Tá? Você pega um Sainsbury, um Tesco, esse pessoal que tem esse tipo de coisa, certo? A gente pode disponibilizar o material. Agora, o nível de desperdício é opcional, certo? Por questões gerenciais, por questões de organização interna, por questões de negociação com fornecedores, gestão de cadeia, certo? Uma série de situações. Existe a possibilidade de trabalhar com isso a um nível muito baixo. Certo? Então, essa é a realidade. Tem uma questão de mobilização, de ter uma abordagem integrada. Né? Então, a expectativa é que, dentro desse contexto, né, indo na linha do Hugo, por tudo que a gente está passando, das experiências e da aceleração que o mercado está tendo, né, eu sou otimista no sentido de que a gente possa ter um avanço rápido nesse sentido de pelo menos, trabalhar com níveis mais baixos. Mas isso está disponível, certo? Né? Então, não adianta dizer, puxa, baixamos de tanto para tanto, melhorou de tanto para tanto, quando a gente sabe que o potencial de melhorar é muito maior. Certo? Né? É muito maior. Né? E não é uma questão de medição, mas qual é o benchmark do mercado? Não, cada um tem o seu número, cada um tem que correr atrás, cada um sabe exatamente o que está perdendo, botando no lixo, né? E o que pode e deve fazer para que isso não ocorra. Tá?
Eu acho que é uma questão assim, não é uma questão de setor, é uma questão de cada um, certo? É uma questão de cada operação, uma questão de cada loja, de cada gestão, de cada operação, da minha relação com os meus fornecedores, que vai ao encontro do que foi dito da questão do propósito, certo? Né? No sentido de que eu quero trabalhar com nível mais baixo e vou trabalhar com nível mais baixo de desperdício, né? E se eu quero doar, ok, então tem algumas redes americanas, é um negócio muito bacana. Eu quero doar alimento, mas eu trazer o alimento para dentro, elaborar esse alimento, e aí depois o que sobrou eu vou doar, é importante, mas tem um custo. Agora, e se eu for efetivamente muito melhor, a minha operação for muito boa internamente, né, e eu diminuir muito, eu posso doar no início. Eu chamo o meu fornecedor e digo, olha, meu amigo, desses 100 que eu vou comprar, você manda 80 para mim e 20 eu quero doar, certo? Então, doa direto, uma condição muito melhor, muito mais prática, muito mais efetiva, certo? Então, uma doação, assim, uma doação intencional, no sentido de que vamos fazer efetivamente. Muita gente fez isso, mas muita gente não fez isso, né? Certo? Então, essa questão... É uma parte mais consciente mesmo, né, Edu? É uma questão de decisão, de opção, de propósito, tá junto com o propósito, né? Legal. Acho que eu só queria falar que aqui no chat teve uma conversa muito boa, que eu acho que vai bem na direção do que você está falando, que é comece conhecendo os números. Quando eu te ouço falar, Edu, eu vejo assim que precisa de número, precisa medir, né? Acho que a Alcione traz esse tema também, porque é só quando você vê o número que você percebe o que pode ser economizado também. E conhecer os seus números, tá? As pesquisas são referências. Eu não gosto de benchmark. Alô, benchmark, eu estou acima, eu estou abaixo. Não, os meus números, né? Eu tenho uma rede de lojas. Qual é a melhor loja? Qual é a pior loja? Por que uma loja é pior do que a outra? Eu não consigo fazer todas as lojas no melhor nível que eu tenho, né? Certo? Então, eu acho super importante. Se fala muito em dados, tem uma infinidade de dados aí, quer dizer, vamos usar isso efetivamente para buscar o resultado, certo? Né? E buscar o meu resultado interno, avançar com as minhas lojas, avançar na relação com o meu fornecedor, avançar na relação com os meus clientes, certo? Eu acho que esse é o desafio. Isso vai exatamente na questão do propósito, né? Certo? Que eu acho que é um ponto importante. Mas possibilidade existe, né? Que é a questão de ação, de ir para frente, de opção, tá? Edu, rapidinho, só assim uma pergunta para você responder papum. Qual que é a força hoje das áreas de sustentabilidade para mudar esse jogo dentro das cadeias de varejo? A gente estava comentando isso antes, né? Que as áreas de sustentabilidade estavam muito, né? Ou estavam ligadas à comunicação, à marketing, que era muito mais uma coisa de passar uma imagem para fora, não é isso? Do que efetivamente trabalhos internos. Então, isso vem mudando com o tempo, mas, na minha opinião, quer dizer, lentamente. Eu acho que, na verdade, o esforço é pequeno ainda, né? Seria muito importante que a sustentabilidade deixasse de ser unicamente comunicação para estar inserida na operação, que cada gerente de loja fosse um gerente de sustentabilidade, né? Que ele tivesse uma visão da sua loja, da minha operação, das questões de o que eu tenho que fazer, não tenho que fazer, no sentido de ter uma postura mais sustentável, certo? Isso hoje é uma coisa que é muito bacana. Você vê os relatórios, são muito bonitos, você vai no chão, no piso de venda da loja, lá no chão da loja, no chão do CD, essa conversa, até certo ponto, ela passa meio longe. Então, acho que é um desafio que a gente tem de aterrissar com esse negócio, certo? De aterrissar com os relatórios e de efetivamente, aí que eu digo, mostrar os números, né? Olha, esse ano eu botei no lixo tanto. Por que a rede tal botou mais comida no lixo do que a outra rede? Né? E aí eu opto, eu não vou comprar nessa rede aqui porque ele põe muito mercadoria no lixo. Eu vou comprar na outra porque a outra me parece que tem uma postura muito mais comprometida com o que eu defendo. Né? Certo? Obrigada. Vamos para mais algumas perguntas aí. Lu, por favor. Então, Alcione, tem uma pergunta aqui que fala que a gente saiu do mapa da fome, acho que em 2014, e pergunta se a gente corre o risco de voltar para o mapa da fome, o Brasil, né, como país, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, e o que a gente pode fazer para isso não acontecer. Saímos do mapa da fome em 2014. Existe realmente o risco de voltarmos para esse mapa, como está sendo veiculado em algumas notícias?
É bem interessante, né? Porque, na verdade, o nosso último número levantado pela FAO é justamente esse de 2014, né? Acho que 2013, 2014, e a gente não era para ter acontecido até uma outra pesquisa nesse sentido, que aí, particularmente, acho que o Brasil, acredito que tenha voltado do mapa da fome muito antes da pandemia, tá? Mas aí é uma percepção minha aí de conversas com especialistas na área. A gente, na pandemia, na verdade, tem uma estimativa da FAO que a gente deve dobrar as pessoas em situação de fome extrema até o final de 2020. Então, o Brasil, que tem 7 milhões de pessoas em fome, né, em situação de fome, não tem nenhum prato de comida por dia, esse número deve dobrar e chegar a 14 milhões ou 20 milhões de pessoas. E aí, por isso que a estratégia da redistribuição de alimentos, né, você captar o alimento que seria desperdiçado e direcionar para essas pessoas, é uma estratégia, como disse o próprio Edu, já existe solução, já existe tecnologia, já tem processo, tem quem faça bem, e é só aplicar, né? As soluções estão disponíveis, então a gente pode sim minimizar o impacto da fome, principalmente a gente está numa situação de crise humanitária, né? É uma crise sem precedentes aí no século XXI, né? Então, a gente já tem as soluções disponíveis, é uma questão de minimizar esses impactos, aplicar essas soluções, porque esse olhar estendido, né, dos negócios, e aí não só o varejo, né, é muito a conversa do capitalismo consciente que o Hugo traz é isso, é o negócio estender o olhar dele de atuação para a sociedade, né? Então, não só, claro, como um papel de colocar um produto ou um serviço, mas também do impacto dele com relação ao não só o negócio dele, mas no nosso caso aqui é uma crise humanitária, né? Como é que as empresas podem se disponibilizar a ajudar a reduzir esse impacto? O desperdício é uma estratégia, é um pilar fundamental hoje para direcionar a questão da fome e minimizar o impacto da fome na crise humanitária. Isso tenho certeza absoluta pelos volumes, né, de alimentos que a gente capta pela Connecting, por exemplo, todos os dias. Então, a gente sabe que tem um potencial enorme aí de complementar refeições dessas populações vulneráveis. Obrigada, Alcione. Flávia, passo para você. Acho que as principais perguntas a gente colocou. Eu vou colocar uma para o Hugo, que está aqui, é uma das finais, até que tem a ver com liderança. Hugo, tem uma pessoa escreveu aqui, o Salvador. Uma vez eu ouvi um grande executivo do varejo falando que doar alimentos é assumir a ineficiência operacional. Você concorda com isso? Eu não sei quem foi que declarou, mas deve ser uma besta, né? Porque é tão simples quanto isso. O cara deve ser o ineficiente por si só, porque ao assumir um papel de líder, você não admitir a sua vulnerabilidade, você já é um líder fracassado. Então, a questão da doação ser uma ineficiência, que seja porque eu estou fazendo a coisa errada. Então, eu vou tentar corrigir a ineficiência. Não é porque, isso lembra um pouco do prefeito Jânio Quadros, que nós tivemos a segunda gestão dele, quando ele resolveu tirar os ambulantes do Ibirapuera, porque o pessoal jogava muita embalagem no chão. Ou seja, eu vou lá e crio um segundo problema, em vez de educar, né, a jogar no lixo. Então, a minha questão me parece muito mais grave com os líderes do varejo, que é a questão de não olhar. O que o Edu falou é o seguinte, esse tema, quando fala de sustentabilidade em varejo, na sua grande maioria, não é relevante, não é papel importante que o cara tem que olhar. Só que o mundo está mudando. Se ele não olhar para investimentos ambientais, sociais e governança hoje em dia, tá? Principalmente esses que ele falou, que são empresas multinacionais, que têm capital aberto lá fora, têm capital aberto aqui, vão começar a ser fortemente questionadas pelos acionistas. Mas mais do que isso, com o advento desse aparelhinho, qualquer um de nós se tornou stakeholder de qualquer empresa. Então, clamo para que essa juventude comece a dizer assim, eu não compro mais nesse lugar. Tá? Por quê? Porque ele não faz o seu papel social e ambiental.
Então, o menor que tem é o governança, o menor que tem é o resultado. Mas se ele quebra 2, 3, 4% sobre a venda, que é maior do que a última linha dele, tá? Ele deveria olhar isso como um motivador, pelo menos do bolso. Se essa questão que está faltando. Então, as desculpas são inúmeras, as ações são poucas. Vamos parar de dar desculpa e começar a agir. Boa, obrigada. Gente, a gente já está chegando aqui no final, queria fazer só uma rodada. Marcos, só para a gente fazer um fechamento, te agradecer de novo, obrigada. E o que você tem, se você tem alguma palavra final aqui? A palavra final é o seguinte, do ponto de vista da legislação, do marco regulatório, o debate não está esgotado. Acho que, pelo contrário, as falhas da lei que foi aprovada suscitam um aprofundamento do debate, não só dos limites que estão impostos pela lei ou nas suas falhas de redação. Eu acho que aí os olhos, nesse momento, têm que serem voltados para os projetos que estão em tramitação na Câmara e, particularmente, como a gente está com um processo legislativo encurtado, quer dizer, os projetos estão sendo analisados diretamente só em plenário, eu acho pouco provável que esse debate alcance, nesse momento, o plenário para ser resolvido. Mas, à medida que as comissões começarem a voltar a funcionar, provavelmente, acredito, no ano que vem, né, eu acho que a gente tem condição de encerrar aqueles longos ciclos de 22 anos, né, de espera para ter um marco regulatório, e a gente consiga retomar esse debate na Câmara. Eu acho que o prazo que a sociedade tem agora, 2 meses até o início de 2021, é de analisar esses projetos, debater profundamente quais são as alterações que têm que ser promovidas na lei, ver o que os projetos já estão trazendo para a contribuição, né, e pressionar os parlamentares já no ano que vem a retomar esse debate. Esse é o recado que eu deixo aqui para todo mundo. Eu acho que agradeço mais uma vez. O papel cidadão aí é super importante, né? A gente esquece de lembrar, né? A gente não lembra que a gente tem essa... E essa é uma das razões porque o projeto o primeiro ficou 22 anos parado, porque a sociedade não tomou conhecimento, não quis tomar conhecimento, e quem tomou conhecimento não quis debater. Então, o mesmo acontece com qualquer outro bom projeto que esteja parado, ele não tramita, não segue adiante, porque não há interesse só político, dos políticos que o projeto seja aprovado, mas não há interesse da sociedade, que não procura tomar conhecimento e debater os projetos que estão em tramitação. Isso aí. Obrigada, de novo. Alciane, você quer fazer uma finalização? Acho que 2 pontos aqui, Flávia. Acho que primeiro deixar uma provocação, né? Então, todo mundo aí que tiver a oportunidade de, na próxima vez, ir no supermercado, sempre questionar aí para onde esses produtos vão quando não são vendidos. Eu acho que quando a gente começa a perguntar, incomodar com perguntas, aí quem está na operação, quem está no campo, isso vai acabar chegando, logicamente, na administração, no gerente. Então, questionarmos muito mais essa realidade que nos é apresentada, né? Para onde vão esses alimentos, o que isso está sendo feito, por que não é doado. Então, assim, ser bem aquele chato ali nos pontos de vendas, para a gente começar a provocar uma discussão aí mais pulverizada nesse sentido, né? E no segundo ponto é o convite para a solução, né? Já existem soluções, então, varejistas, né, que queiram fazer doações de alimentos de uma forma sistematizada, organizada, com ajuda, porque não necessariamente vai ser uma expertise do próprio varejo, né? O varejo está aí voltado para o negócio, né? Para a venda de alimentos, enfim. Já existe solução, a gente trabalha com isso, a Connecting veio justamente para trazer uma sistematização nesse processo e segurança, né? O Marcos trouxe, né, esse ponto importantíssimo da gente trabalhar uma normatização específica para a doação de alimentos, mas hoje a gente já usa as normas disponíveis da Anvisa, quer dizer, já existem muitas regras disponíveis e que nos ajudam a fazer um processo muito seguro para as duas pontas. A solução existe, é possível, a gente já implementou, ela já roda em mais de 180 pontos do varejo em São Paulo, interior de São Paulo. Então, fica aí o convite para conhecer o trabalho da Connecting, para a gente expandir aí cada vez mais o alcance de alimentos que seriam desperdiçados aí, principalmente para a população vulnerável e no meio aí de uma crise humanitária. Obrigada, a gente adora esse convite, essa provocação de pensar, não só pensar, de conscientizar, mas de agir. É exatamente... Causar, tem que causar, gente. Está causando.
Obrigada, Alcione. Eduardo. Só reforçar o ponto da Alcione, o consumidor vai na loja e cobra onde é que está o lixo, essa loja está doando, não está doando, isso é importante. E um outro ponto importante, o varejo alimentar que mostrou tanta agilidade agora, né, na crise, em março, para começar a vender no e-commerce, né, pessoal? Puxa, nós rapidamente nos organizamos e passamos a vender no e-commerce, a venda no e-commerce avançou para caramba, então, em uma semana a gente estava vendendo no e-commerce, então mostrou muita agilidade, bacana, que use toda essa agilidade, essa capacidade de gestão, né, para reduzir o desperdício e as perdas internamente, né? Então, capacidade existe, está aí, conseguiu. Em uma semana botou de pé as operações de e-commerce. Em uma semana, né, começou a atender o consumidor de maneira diferente, chamou terceiros para ajudar, prestadores de serviço, né, e a gente viu um avanço muito grande do e-commerce. Vamos fazer isso na questão do desperdício e das perdas de alimento, tá? E vamos publicar os compromissos. Vamos apresentar os compromissos. Vamos dar cara para bater. Qual é o compromisso? Quando é que uma rede vai anunciar que, ó, minha meta é desperdício zero no ano tal? E vou anunciar mês a mês, ano a ano, o quanto eu estou avançando com isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Isso vai estabelecer um novo nível de confiança entre o varejo e o consumidor. Obrigada, Edu. E Hugo, para finalizar? Comecei, termino, né? Primeiro eu quero agradecer vocês todos, né? Devia ter feito esse agradecimento no começo, porque com tantos webinars, tantas lives, tantas atividades domésticas e profissionais e homeschooling e tudo que essa pandemia nos trouxe, dedicar essa 1h20 para estar conosco é porque esse tema para você é muito relevante. Muito obrigado e foi riquíssimo trocar aqui. Já copiei algumas das coisas que foram feitas, depois acho que Lu, você pode fazer um resumão de todo esse material excepcional que as pessoas contribuíram aqui. Agradecer demais esse conhecimento trocado com o Marcos, com o Edu, com a Alcione, e saber que a gente tem aí um pormenor. E deixar uma mensagem. Eu acho que a autenticidade do líder consciente passa por ele estar em paz com as suas imperfeições. Obrigada, Hugo. Obrigadão. Lu, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, gente, eu queria agradecer. Tem bastante dado no chat. Essa live vai ficar disponível depois no YouTube da Casa Causa. A gente vai editar alguns trechos, vamos soltar no LinkedIn. Então, sigam a Casa Causa, acompanhem o nosso trabalho, muito conteúdo bacana sobre esse e outros temas ligados a lixo zero. E o que a gente sempre faz é que a gente recolhe esse material das perguntas e tudo, e a gente depois cria pautas a partir das perguntas de vocês. E a gente vai continuar fazendo isso. Eu também tenho família de varejistas, esse é um tema para mim bem caro, né? E que eu espero que avance logo, e também estou junto com vocês trabalhando por isso. Obrigada a todos que vieram e principalmente aos nossos convidados, que foi muito legal. Obrigada. Então tá, gente. Bom, eu também quero agradecer a todos. A gente começou com uma conversa, né, de WhatsApp e aí criou esse encontro aqui. E a gente está aí firme e forte na missão de tratar esse tema, não só mais com... A gente não quer mais do mesmo, a gente quer realmente fazer um processo de provocação, de mudança, de mudar territórios. A gente acha que pode começar pequeno, mas que tem que começar. Então, o nosso convite é, realmente, a gente está aí num processo que acelerou tantas coisas, como é que a gente vai acelerar também esse processo do desperdício? Então, obrigada. A gente vai fazer outras conversas. E o que a Luciana falou, sigam a Casa Causa e a gente vai estar aí dando mais um panorama e também ações que podem ser realizadas. Obrigada, gente.